Bom, pessoal, passando por aqui para dar um suporte para vocês diante do momento que estamos passando e comunicar que eu estou deixando aqui nesse vídeo um documentário sobre a atual situação que o Brasil está passando, para que vocês tenham uma ideia em termos de geopolítica do que está acontecendo no nosso país. Então recomendo para vocês assistirem esse vídeo até o fim. Porém, acima de tudo, já quero adiantar e deixar a minha dica para todos vocês que estão me assistindo e ouvindo agora, que independente do que aconteça daqui para frente, o mais importante para vocês é que vocês não entrem nesse jogo de disputa pelo poder em que em que o país foi colocado dentro de uma divisão para que se lutassem uns contra os outros. Como aconteceu, esse processo foi feito lentamente ao decorrer das últimas décadas, então o plano sempre foi esse, colocar esquerda contra direita, preto contra branco, rico contra pobre, hétero contra homo, e através dessa divisão social, que é o lema das forças nefastas, dividir para conquistar, capturar o maior número de pessoas possível presos nessa vibração de disputa de poder, dentro de uma frequência em que eles tenham um completo domínio espiritual sobre essas pessoas, passando a se tornar assim proprietários deles, uma vez que nós estamos chegando aí no final de uma transição planetária, de um ciclo que está se encerrando. Então, como eu já avisei para vocês em último vídeo, eles querem levar o maior número possível com eles, e a ideia é baixar a sua vibração através da disputa pelo poder, do ódio, de jogarmos uns contra os outros. Então, não se envolva nesse jogo emocionalmente. Quer fazer seu protesto? Faça pacificamente, sem problema, mas acima de tudo, não se envolvam emocionalmente no jogo, porque uma vez que vocês estiverem envolvidos na disputa com ódio, com raiva, com revolta, a vibração de vocês já caiu e praticamente você está passando a deixar aí a sua oportunidade de ascensionar, continuando preso no holograma dessa Matrix, que é o que eles querem. Então, primeiro nós temos que entender que nós estamos presos dentro de um jogo encarnacional e nós precisamos nos libertar desse jogo. E a grande força de aprisionamento desse jogo são o foco no aprisionamento emocional das pessoas. Então, uma vez que você estiver totalmente envolvido, eu sei que isso é difícil, principalmente quando se enfrenta injustiças nesse plano, mas essa é a ideia deles. Então, uma vez que você se sente injustiçado, você se revolta e emocionalmente você fica preso dentro do jogo, e assim você não se liberta nunca dessa matriz de controle. Enfim, a recomendação que eu deixo para vocês é, nesses momentos de tensão, se centralizar na sua paz interna através da meditação, através da natureza, dos banhos, da defumação na sua casa, e evitar ficar próximo a conflitos e disputas, para que você preserve assim a sua vibração e tenha uma oportunidade de se candidatar a uma nova experiência encarnacional, até mesmo em outros sistemas ao sair da Terra, como por exemplo o universo de Unana, que está sendo formado aí e está selecionando pessoas com uma vibração acima de toda essa loucura que nós estamos vivendo, uma vibração pacífica, fora de guerra, fora de conflitos. O que eu sei que é muito difícil, mais uma vez reenfatizo aqui, no nosso momento atual, é preciso ter uma mestria de saber se autocontrolar, se tornar um observador do jogo e não um envolvido no jogo. Acho que a palavra é bem essa. Bom, espero que vocês aproveitem esse vídeo até o fim e não se esqueçam do conselho que eu estou deixando para vocês. Não se envolvam emocionalmente nisso, porque isso é um jogo. Se vocês se envolverem emocionalmente com ódio, com revolta, com conflitos, vocês vão continuar presos no holograma encarnacional dessa matriz de controle, e é o que eles querem. Então, o mais importante agora é cuidar da sua vibração, para que você não perca a sua paz e seu equilíbrio interno. Grande abraço para todos, bom vídeo para vocês.
O Brasil passa por um risco gigante. É um risco à soberania de todos os brasileiros. Atingiram diretamente a segurança nacional do Estado brasileiro. O sistema vem roubando seu pensamento. Tiraram sua liberdade de escolha. O brasileiro foi manipulado pelo sistema. Desde 2019, vários movimentos orquestrados estão acontecendo de forma organizada com o principal objetivo de manipular a forma de pensar e tomar decisões dos brasileiros. Cronologia dos fatos. Movimento 1. Portaria TSE 663/2019. Criação do Programa de Enfrentamento à Desinformação, PED, e dentro dele, o Laboratório de Inovação, Inteligência e Desenvolvimento Sustentável. Esta é a célula de coordenação operacional dentro do território nacional. Movimento 2. Portaria TSE 510/2021. Torna definitivo o PED, agora passando a se chamar Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, PPED, com justificativa de que a desinformação é um desafio global. O balão de ensaio foi o silenciamento sistemático de temas centrais na pandemia, como o tratamento precoce, a eficácia das vacinas e as denúncias de autoridades que estavam desviando verbas no Nordeste. Movimento 3. Portaria TSE 318/2022. Criação da Frente, coalizão com agências de checagem e setores da imprensa de mainstream, Folha, Estadão, entre outros, para neutralizar publicamente qualquer possibilidade de denúncia. Movimento 4. Portaria TSE 282/2022. Criação do Programa de Fortalecimento Institucional a partir da gestão da imagem da Justiça Eleitoral, PROF. Fase mecânica do bloqueio de comunicações com as Big Techs. Além disso, a partir daqui, o TSE cria, treina e coordena uma operação de militância, propaganda e inibição psicológica, executada pelos membros, tanto em loco nas comunidades, quanto nas redes. Os membros, inclusive, são incentivados e têm instrução para abordagem e cooptação de influenciadores, associações de moradores e comunidades. Esse documento fornece a base intelectual da reunião que o Fachin promoveu com os embaixadores, a fim de 1. Estabelecer o prestígio internacional do TSE. Ninguém deve questioná-lo, pois atacar o TSE é atacar a democracia. E 2. Estabilizar a fase ativa do golpe, que terá sido concluída com o anúncio do resultado eleitoral fraudulento. Essa sequência de movimentos tinha um objetivo claro: sequestrar a livre escolha do eleitor. Para se ter ideia da grandiosidade e amplitude das ações, dezenas de entidades foram orquestradas dentro do próprio TSE para estabelecer ao povo brasileiro o que era verdade ou não. A decisão nos últimos 4 anos sobre o que você podia ou não pensar partia desta Frente Nacional de Enfrentamento à Desinformação. Frente. Resumindo, estão manipulando sua forma de pensar, manipulando suas decisões e manipulando o que você tem ou não direito de saber. Agora vou repetir a frase acima, trocando manipulando por roubando. E vai funcionar também. Percebem o perigo? Repetindo. Estão roubando sua forma de pensar, roubando suas decisões e roubando o que você tem ou não direito de saber. Soma-se a tudo isso a tecnologia da Meta, que por interesses no mínimo estranhos, tem funcionários ligados ao TSE operando à frente da manipulação. Opa, frente da desinformação. A Meta tem sob o seu poder um experimento com técnicas de contágio emocional que, quando aplicados de forma sistêmica, têm poder amplificado de persuasão e controle. Não à toa, um dos grupos de trabalho mais ativos da frente consistia em falar e monitorar as mulheres. O resultado prático foi a rejeição enorme do eleitorado feminino ao presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele sendo um dos presidentes que mais efetivou projetos para o universo feminino no Brasil. Resumo do experimento. A pesquisa Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion Through Social Networks, evidência experimental de contágio emocional em larga escala através de redes sociais,
foi coordenada por um convênio entre a Universidade da Califórnia, a Universidade de Cornell e a então Facebook Inc., hoje chamada Meta. O experimento consistiu em 1. Tratar manual e de forma personalizada o conteúdo que surgia nos murais, feed. 2. Monitorar as atividades seguintes dos respectivos usuários, cobaias involuntários. O objetivo foi verificar a relação entre a natureza dos conteúdos mostrados e suas oscilações emocionais. Esse experimento encontrou diversos resultados, concluindo que estados emocionais podem ser transferidos por contaminação empática, quando indivíduos são conduzidos a experimentar as mesmas emoções que os seus contatos da rede social, sem o seu conhecimento. Além de tudo isso, existe um efeito muito maior, invisível: a inibição psicológica do posicionamento contrário. Existem vários relatos de pessoas dizendo terem medo de se posicionar. Por todos esses fatores aqui mencionados, a Meta já foi condenada pela justiça americana a multas milionárias. Isso mesmo, a Meta já foi condenada por esse tipo de prática nos Estados Unidos. Entendem a gravidade destas informações? O TSE, que deveria ser o agente moderador de todo o processo eleitoral, imparcial e principalmente isento de qualquer lado político, fez exatamente o contrário, extrapolando suas funções e criando uma frente com dezenas de entidades para manipular a informação, coibindo a liberdade de expressão do povo brasileiro. Soma-se a isso tudo a manobra jurídica para liberar um condenado por vários juízes a se candidatar ao cargo de presidente da República, a censura estabelecida para veículos, jornalistas e contas sociais exclusivamente de um único lado, a falta de transparência das urnas eletrônicas com uma quantidade gigantesca de questionamentos sem explicação. Dessa forma, fica muito evidente a seguinte constatação: roubaram sua liberdade de pensar, de escolher, de questionar, de viver em um país verdadeiramente democrático.